digo será o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o seu nome Abraão, mas Abraão será Abrão, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Amém? Amém. Pode estar? Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a perfeição. A questão da graça e a questão da graça e a perfeição. Nós vemos aqui, nessa passagem, uma palavra, né, que muitas das vezes pode deixar dúvidas na nossa mente, onde nós vemos Deus falando com Abraão e solicitando a ele que ele fosse perfeito. De certa forma, nesta palavra, Deus não está exigindo a perfeição em si de Abraão, porque melhor do que nós, Deus sabe que nenhum de nós jamais poderemos ser perfeitos. Já falamos sobre isso aqui, né? Mas a questão da perfeição é algo que é inerente ao nosso ser. Todos nós desejamos, todos nós queremos ser melhor a cada dia, todos nós queremos alcançar essa perfeição. Isso é todo ser humano deseja isso. Independente de ser cristão ou não ser cristão, a pessoa tem esse desejo, porque é algo da natureza humana, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é perfeito. Por isso, o ser humano sente o desejo de alcançar a perfeição. Mas nós vemos aqui um fato interessante nessa passagem, que Abraão, ele havia ouvido a voz de Deus e Deus havia comentado com ele, havia falado para ele que lhe daria um filho e que ele seria o pai de uma grande nação. Ocorre que o tempo estava passando e nós vemos aqui nesse texto que ele já tinha 99 anos de idade, o que não é fácil chegar a essa idade, hoje em dia pelo menos, né? E ele via que esse filho não nascia, ele pensou consigo, né? Já estou aí com a idade de 99 anos, não vou ter filhos, né? Ou seja, na época em que isso ocorreu, que ele pensou assim, ele tinha um pouco menos, tinha 80 anos, né? Porque foi 13 anos atrás, e vou citar por quê. Ele pensou consigo e conversou com a sua esposa lhe deu a ideia dele coabitar com a sua serva, ter um filho com ela e adotar esse filho, e esse filho preencheria aí essa lacuna, ou seja, preencheria aí esse desejo do coração dele. E assim ele o fez. Só que não foi isso que Deus prometeu para ele. Deus prometeu para ele que o filho dele seria entre ele e Sara, não entre ele e Agar, né? E Abraão assim o fez, e ele quis então, como eu já disse aqui, né? Ele quis dar uma ajuda para Deus. Ou seja, já que Deus não faz, eu vou dar uma ajudazinha para ele para poder fazer, né? E quando a gente pensa dessa forma, né? Fazer as coisas do nosso jeito, pensando que a gente está fazendo, ajudando Deus, a gente acaba errando, acaba cometendo erros como cometeu Abraão. E Deus, sem dúvida, que Deus se entristeceu com isso, porque ele foi desobediente, ele não guardou o tempo, ele não teve paciência. E a pior coisa que tem é quando nós não temos paciência. Deus sempre faz as coisas no tempo certo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para todas as coisas e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Só que Abraão não entendia assim e ele fez o que fez. E Deus, tendo se entristecido, ele ficou 13 anos
sem falar com Abraão. Por isso, nós imaginamos, né, que se Deus ficou 13 anos falando, sem falar com ele tinha 99 anos aqui agora, ele tinha 86 anos quando ele teve essa criança com Agar, né? Deus ficou 13 anos sem falar com ele e com certeza isso deixou Abraão encucado, né? Pensando, por que Deus não fala comigo, né? Só que chegou um tempo em que Deus resolveu voltar a falar com seu servo. E já chamando a atenção dele. Olha, Abraão, anda na minha presença e faz o que é certo. Anda na minha presença e obedece a minha palavra. Anda na minha presença e faz a minha vontade. Quando Deus quis falar com ele isso, anda na minha presença e ser perfeito, quis dizer isso para ele. Não que ele deveria ser perfeito como Deus o era, porque Deus sabia que Abraão não conseguia isso. Tanto é que nós vemos mais na frente ali, que ele mentiu aí para o rei, dizendo que Sara não era esposa dele, era irmã dele, né? Então, mesmo que ele se esforçasse, ele não conseguiria. E se nós chegarmos a essa estatura de varão perfeito, como diz Jesus, nós alcançaremos aí essa bênção que Enoque alcançou, de ser arrebatado para Deus. Deus o recolheu, né? E é um assunto para se conversar numa outra ocasião, porque aqui nós estamos falando da perfeição. Então, a perfeição, ela pode ser alcançada sim, e quando nós alcançarmos, Deus nos recolhe para Ele, né? Por isso que muitas das vezes, quando o homem ou a mulher, principalmente servo de Deus, morre, né? Muitas das vezes ele passa por um período em que Deus o prepara para poder fazer isso, né? O homem chega a pensar naquilo que ele fez, naquilo que deixou de fazer, né? E coloca a sua vida diante de Deus. Tanto é que quando Deus iria recolher Ezequias, ele mandou Isaías falar para ele: olha, coloca em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás, né? Então Deus sempre dá ao homem a oportunidade de arrumar a sua vida antes de recolher para ele. Muito bem. Quanto à perfeição. A perfeição, então, é algo que o ser humano ele almeja, tá? Mas nunca nós vamos conseguir nos alcançar a perfeição por nossos próprios esforços. Nós só vamos alcançar a perfeição um dia, né? Porque quem nos aperfeiçoa é Cristo. A palavra de Deus mesmo diz, tá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Então, cada um de nós que aqui estamos, que fomos salvos por Cristo, nós estamos no caminho da perfeição e devemos chegar à estatura de varão perfeito, como disse Jesus. Mas quem faz essa obra na nossa vida somos nós mesmos, Jesus, não nós mesmos, né? Por quê? Porque quando nós procuramos ser perfeitos e nos esforçamos para isso, nós estamos utilizando de recursos nossos próprios. E imagina, se nós somos imperfeitos, né? O que nós temos para conseguir num caso desse, né? Vamos ver aqui. A perfeição, quando a pessoa deseja se aperfeiçoar e ela tenta fazer algo para melhorar, isso aí se chama, no mundo secular, né? Isso aí se chama autoajuda, tá? E geralmente as pessoas, em vez de procurar
seguir a palavra de Deus, vão procurar ajuda, vão procurar aí recursos em livros de autoajuda. Quando a pessoa consegue alcançar aí algum objetivo, né, nesse sentido, como que a pessoa se sente? A pessoa se sente soberbo, orgulhoso. Justamente por isso, e pensando nisso, Agostinho falou algo sobre esse assunto que nós queremos falar aqui. Quem foi Agostinho antes, porém? Então, Agostinho foi um frade, mas ele foi um filósofo também, tá? Ele tem vários livros escritos, e ele falou sobre o orgulho o seguinte: e qual é a origem da nossa vontade? E qual é a origem de nossa vontade má, senão o orgulho? Pois o orgulho é o princípio do pecado. E o que é orgulho, senão a ânsia por exaltação indevida? E isso é a exaltação indevida, quando a alma abandona aquele a quem deveria se apegar como seu fim e se torna uma espécie de fim em si mesmo. Basicamente, ele quis dizer aqui que a pessoa orgulhosa, quando ela se orgulha, ela deixa de seguir os preceitos de Deus e passa a seguir regras que ela mesma cria para si, ideologias humanas, buscando aí um melhor meio de vida. Por quê? Quem almeja a perfeição, almeja uma vida melhor. Só que as pessoas que são perfeccionistas, né, das quais nós estamos falando, são orgulhosas e se exaltam por alcançar aquilo que desejam. Vamos ver aqui. Nós vemos que o perfeccionista, ele é orgulhoso. Por quê? Porque vive o cristianismo baseado no desempenho, ou seja, no esforço próprio. Isso é cristianismo baseado no desempenho. Por quê? Não há nada errado com esse desejo, que é o desejo de perfeição. Porque nós somos criados para isso, para alcançar a estatura do homem perfeito. Isso não existe erro e não existe pecado nisso. Tá? O erro está quando nós insistimos em buscá-lo com base no nosso autoesforço, o que, por sua vez, nos leva a um sentimento de dignidade pessoal e ao orgulho próprio. Esse desejo de buscar com base no autoesforço, ele é o que nós chamamos de desempenho. Nós buscamos, nós procuramos e sem dúvida que nós nunca que vamos alcançar, né? Aquele moço que foi procurar Jesus certa vez de noite, né? Para conversar com Jesus e perguntar para ele a respeito da vida eterna. Ele era um moço que fazia de tudo para ajudar a comunidade. Ele era um moço que não faltava nos cultos, na sinagoga. Ele ajudava os pobres, os necessitados, fazia trabalhos sociais, ajudava na construção das sinagogas. Tudo o que precisava fazer, ele fazia. E ele achava que ele estava obedecendo às leis de Moisés à risca, pensava ele, né? Ele se esforçava para obedecer à lei, né? E o mal da lei é esse, que nunca ninguém vai alcançar a perfeição por ela, né? Ele achava que tudo que tinha que fazer, ele tinha feito. E que ele merecia a vida eterna. Mas ele tinha dúvida. Será que eu tenho direito à vida eterna?
Por isso, ele procura Jesus e diz: Senhor, o que eu tenho que fazer mais para ter a vida eterna? Foi quando Jesus disse para ele: olha, você obedeça aos mandamentos, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo pode mesmo, honra teu pai e sua mãe. Ele disse: mas Senhor, eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha infância. Quer dizer, acharam ele, né? Foi quando Jesus, que conhece todas as coisas, porque não adianta querer mentir para Jesus, né? Ou mesmo que estiver enganado, porque é o que aconteceu com ele, ele estava enganado, ele não sabia. Jesus foi no ponto onde estava ali o engano dele e falou para ele: então faz o seguinte, vai, porque ele era um jovem rico, vai e vende tudo que você tem, entrega para os pobres e poderás ter a vida eterna. Vem e me segue e terás a vida eterna. A Bíblia diz que aquele jovem saiu dali cabisbaixo porque tinha muitas riquezas. O que acontece? Inconscientemente, né, ele estava cometendo um erro que ele caiu em si quando Jesus falou com ele, né? Ele estava negando, estava deixando de seguir o primeiro dos maiores mandamentos: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Ele estava amando mais ao dinheiro do que a Deus, né? E se tem alguma coisa que nos incomoda, se tem alguma coisa que nos deixa dúvida, a melhor coisa que você pode fazer é perguntar para Jesus. Ele vai mostrar para você o que é que está errado, né? As pessoas muitas das vezes procuram conselhos de outras pessoas, às vezes procuram conselho de pessoas erradas, né? E acabam fazendo coisas, fazendo aquilo que não seja a vontade de Deus. Mas se existe alguém a quem nós devemos perguntar, é para Jesus, como fez esse jovem. Agora se prepara para a resposta. Se prepara, porque às vezes ela pode ser dolorida, como foi para esse jovem aí, que tinha muitas riquezas, né? Daniel, capítulo 5, versículo 20, diz assim: no entanto, quando o seu coração se tornar arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele se tornar endurecido por causa do orgulho, ele foi despojado do trono real e despojado da sua glória. De quem que Daniel está falando aqui? Está falando aqui de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia e ele havia feito tantas coisas. Ele havia feito coisas lindas, né? Inclusive um jardim suspenso, o famoso jardim suspenso, né? E de tudo que ele havia feito, de todas as conquistas que ele havia realizado, ele se achou o máximo. Esse que é o problema do autoesforço, né? A pessoa faz tudo por esforço próprio e depois se gloria daquilo que faz, né? Ele se achou o máximo e se orgulhou daquilo que ele se tornara, se orgulhou tudo que ele havia feito, pensando que ele era o Todo-Poderoso. É isso que o orgulho faz com o homem e com a mulher, né? Aí, então Deus, quando viu que ele estava dessa forma, permitiu que ele fosse tomado ali por um espírito, que ele passou a agir como um animal. Diz a Bíblia que ele foi posto no campo e viveu no campo por muitos anos, como que se fosse isso, um animal, né? Então, quando a pessoa se torna orgulhoso demais, Deus entra em ação quando ele tem uma obra na vida da pessoa. Nós vemos que Cristo é que nos aperfeiçoa, que muitos vivem um cristianismo baseado no desempenho, e também que nós vamos ver agora que o orgulho é o princípio do pecado. Ou seja, nós vimos, né, quando Agostinho disse que o orgulho é o princípio do pecado. Nós vamos ver agora que a justificação, sobre a justificação e pelas obras da lei.
Orgulho nada mais é do que uma tentativa de justificação pelas obras da lei, como vemos em Romanos capítulo 3, versículo 20. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Em outras palavras, a lei não serve para outra coisa senão para condenar o homem. Tanto é que antes de Jesus Cristo, as pessoas, os judeus, basicamente, para que tivessem seus pecados perdoados, eles tinham que ir uma vez ao ano até o sacerdote, levar a sua oferta de sacrifício, para que o sacerdote pudesse interceder por eles, e esse pecado fosse encoberto por um ano, para depois eles virem renovar seus votos de expiação do pecado. Quando Jesus veio e entregou sua vida na cruz do Calvário por nós, isso se cessou, isso se acabou, não foi mais necessário, não é mais necessário se apresentar ao sacerdote, porque o nosso sacerdote é Jesus Cristo, é Ele que intercede por nós. Agora o homem tem livre acesso diante de Deus, e pode falar diretamente com Deus e receber o perdão dos seus pecados. Então, depois que Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, nós deixamos de viver sobre a lei e vivemos debaixo da graça. Por isso que esse livro dá ênfase aí para a graça de Deus, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas a questão é que, mesmo que a lei leve o homem à condenação, e nós estamos debaixo da graça, infelizmente, muitas pessoas fazem coisas que impedem a graça de Deus de agir em suas vidas. Por isso que Paulo disse, tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. É um perigo muito grande. E quando acontece isso? Acontece muito isso porque as pessoas deixam de viver debaixo da graça e voltam a viver debaixo da lei. O que quer dizer lei? Quer dizer regras. Por isso que nós falamos aí do cristianismo baseado no alto desempenho. As pessoas deixam de viver debaixo da graça quando procuram alcançar a sua salvação por obras próprias. Se eu não parar de fazer isso, eu não vou ser salvo. Se eu não fizer aquilo, eu não vou ser salvo. Se eu não jejuar não sei quantas vezes, não sei quando, eu não vou ser salvo. As pessoas pensam que precisa fazer alguma coisa para ser salvo, sendo que Jesus, Ele já entregou sua vida por nós na cruz do Calvário, e quando nós o recebemos como Salvador, nós conquistamos a salvação em Cristo Jesus. Se Jesus morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, o que mais nós temos que fazer para sermos salvos? Nós só temos que crer que Jesus é quem nos aperfeiçoa e é Ele que vai nos levar para o céu. Quem salva é Jesus, não nós mesmos. Nós não temos que, claro, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, temos. Mas eu já falei aqui, falo e repito. A obediência à palavra de Deus é algo que essa obra que Deus faz no nosso coração. A obediência não é algo que nós geramos em nós mesmos e colocamos em prática, de forma alguma. A obediência é algo que Deus coloca no nosso coração. É Ele que coloca no coração nosso o desejo de obedecer. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, se não me falha a memória. Verifique isso, se não for minha vida. Se não for Efésios, Filipenses. É Deus quem opera em vossos corações, tanto querer como realizar segundo a sua vontade.